Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo Versuti Dias, eu sou professor do Departamento de Ecologia aqui da Universidade de Brasília e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre peixes de água doce. Tenho certeza que muitos de vocês já visitaram um supermercado, já foram comprar peixe no supermercado e vocês, na hora que chegam na peixaria, vocês encontram pelo menos umas 5, 6, 10 espécies de peixe diferentes. Vocês encontram tambaqui, vocês encontram um salmão, vocês encontram uma curvina, vocês encontram um pintado, um dourado. Pois bem, todos esses organismos, eles são espécies diferentes. Então, vocês conseguem identificar e contar quantas espécies diferentes tem, né, nessa peixaria. Eu também gosto de contar quantas espécies tem em diferentes locais do mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala de 10 espécies diferentes, nós estamos falando de riqueza de espécies. Então, uma área ela é muito rica. Quando uma área é muito rica, ela tem uma riqueza de espécies muito alta. Significa que ela tem vários peixes completamente diferentes, várias espécies completamente diferentes, morfologicamente, fisiologicamente e taxonomicamente. Só para vocês terem uma ideia, algumas áreas do mundo são áreas muito mais diversas, são áreas muito mais ricas do que outras. Para vocês terem uma ideia, em toda a Europa, tem mais ou menos entre 300 e 400 espécies de peixes. Mas se a gente for olhar aqui no Brasil, no Alto Rio Paraná, toda essa área que cobre uma boa parte do Distrito Federal, sul e sudeste do país, só nessa bacia nós temos mais de 700 espécies de peixes. Se vocês forem olhar a bacia amazônica, só na bacia amazônica tem mais de 2.400 espécies de peixes. Então, por que tem tantas espécies de peixes na Amazônia, no Alto Paraná e não tem tantas na Europa? Por que uma área é mais rica que a outra é uma coisa que me interessa. Então eu foco meus estudos em entender por que as áreas são mais ricas e mais diversas em termos de peixe do que outras. Tem um estudo que nós fizemos recentemente, nós identificamos na bacia de drenagem do Amazonas, do Rio Amazonas, nós contamos quantas espécies de peixes tinha na bacia amazônica como um todo e em todos os rios que fazem parte da bacia amazônica. Então, eu falei que na bacia amazônica como um todo tem mais de 2.400. Em diferentes rios a gente pode achar 200, 300, em alguns casos até 500 espécies de peixes, como no Rio Madeira, por exemplo. Então, 500 espécies de peixes é um número muito alto. Mas como é que eu fiz esse trabalho? Como é que eu coletei essa informação de peixes na bacia amazônica como um todo? Como é que eu estudei essas 2.400 espécies? Tudo isso foi por meio do computador. Em vez de pescar com uma varinha, com um pulsar e com uma rede na bacia amazônica inteira, o que é praticamente impossível, nós reunimos uma série de pesquisadores que tinham feito esse trabalho e também um monte de dados disponível na internet para juntar essa informação e compor uma base de dados grande sobre a bacia amazônica. Então, para isso, a gente precisou de computador, de internet, de programação mesmo, para extrair essa informação disponível online. Além disso, para tratar essa base de dados gigantesca, para analisar esse conjunto de informações, a gente precisa de uma série de ferramentas estatísticas. Então é como se eu programasse o que eu vou fazer com essa base de dados. E esses códigos, eles são construídos por mim, pela pessoa que está analisando os dados. Então a gente precisa dominar a linguagem de programação, porque isso dá uma liberdade para você fazer o que você quiser com os dados. E além disso, eu gosto muito dessa parte, eu me divirto, é como se eu estivesse jogando videogame todos os dias, só que em vez de jogar o videogame, eu estou construindo o videogame, eu estou programando o videogame, eu estou desenvolvendo o código para executar as funções que eu preciso. Então, eu tenho aqui o banco de dados todo dentro do programa. Se eu quiser, por exemplo, fazer um mapa da bacia amazônica, eu consigo reproduzir esse mapa, eu consigo criar esse mapa e colocar cor de acordo com o que eu quero. Nesse caso, vocês estão vendo aqui no vídeo, um mapa com diferentes cores de toda a bacia amazônica. Essas diferentes cores, elas significam faunas de peixe muito, muito parecidas. Então aqui, toda essa parte em azul claro aqui representa bacias de drenagem ou rios amazônicos que têm uma fauna muito mais parecida. E olhem aqui que curioso, toda essa parte do Mato Grosso, Pará, tem uma fauna completamente distinta das outras partes da bacia amazônica. Então tem uma corzinha verde, enquanto que as outras têm outras cores ou outros tons de verdes. Isso indica uma fauna
muito diferente. Mas o que causa essa diversidade? Por que essas áreas são tão diversas e outras não? Algumas áreas elas recebem muito mais energia, muito mais sol por um período maior que outras. Então a quantidade de energia que entra no ecossistema ela é muito maior. Elas têm populações maiores de espécies e populações maiores acaba acarretando uma divergência maior entre as populações. As populações acabam divergindo geneticamente muito mais. Então acaba gerando muito mais espécies. Nós também identificamos que essa diversidade ela tinha muito a ver com as cachoeiras. Muito provavelmente vocês já nadaram em cachoeiras aqui no Distrito Federal. Muita gente vai no final de semana tomar banho e tal. Essas cachoeiras são super importantes para gerar a diversidade de espécies, para gerar espécies novas em ecossistemas aquáticos. Então, na Bacia Amazônica, por exemplo, existem uma série de espécies endêmicas. Não sei se vocês se lembram do conceito de espécies endêmicas, mas espécies endêmicas são aquelas que só ocorrem em um único lugar no mundo e nenhum outro local. Então, por exemplo, lambari. Lambari é uma espécie nativa brasileira e ela pode ser uma espécie endêmica da bacia do Paraná ou da bacia do Amazonas. Significa que ela só ocorre na bacia do Paraná e em nenhum outro local. Você também tem espécies exóticas. Tilápia, por exemplo, é uma espécie exótica. Ela é uma espécie nativa da África, mas aqui ela foi introduzida aqui no Brasil, então ela é uma espécie exótica no Brasil. Então, o conceito de espécies endêmicas são espécies que só ocorrem em um local, em uma bacia de drenagem, em um rio e em nenhum outro lugar do mundo. Bom, nós encontramos que na bacia amazônica existem muitos endemismos, muitas espécies endêmicas no entorno da bacia amazônica. E a geração dessas espécies diferentes ela está muito ligada às cachoeiras. Quanto mais cachoeiras tem nessas bacias de drenagem, nesses rios, maior é a fragmentação aquática que a gente fala, mais as populações elas são divididas. Se elas são mais divididas, elas acumulam diferenças genéticas e ao longo do tempo elas se tornam espécies diferentes. Então, no nosso estudo, nós identificamos que quanto maior o número de cachoeiras tem nesses rios, nessas bacias de drenagem, maior é o número de espécies endêmicas, maior é o endemismo. Fala pessoal, gostaram? Então inscreva-se no nosso canal e aperta nesse like. Deixe aqui nos comentários suas perguntas, dúvidas, escreva o que você mais gostou e dê sugestões para os próximos vídeos. E se você quiser ficar ainda mais por dentro do que rola no mundo da ciência, é só seguir o Conexão Científica nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Faça parte dessa história. Aqui no Conexão Científica nós fazemos mais do que divulgar, nós tornamos a ciência popular.